Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vamos, né? Deixa eu ver, tá? Eliane diz: qual a metodologia para incentivar uma criança no aprendizado? A metodologia? Se existe uma metodologia para ajudar essa criança, incentivar. Ah, tá, incentivar, né? Tá. Não tem uma metodologia, né? Na verdade, o que vai fazer essa criança aprender, ela está motivada para, né? E o melhor jeito é trabalhar com jogos, com dinâmicas, com coisas do interesse da criança. Aproximar esse aprendizado para ela sentir vontade de aprender realmente. Mas não tem uma metodologia, uma coisa que seja... Mesmo porque com os diferentes tipos de inteligência, cada um aprende à sua maneira, né? Então tem criança que é mais auditiva, tem criança que é mais visual. Eu vou aprender no computador, eu vou aprender no meu dia a dia. Mas o que vai fixar mesmo que esse aprendizado seja efetivo é que ele tenha vontade de aprender, ele se interesse por aquilo. Tamara Bromberg, de São Paulo, diz: qual uma metodologia boa para incentivar a leitura nas crianças? Olha, a leitura, assim, é pela contação de histórias, né? Ter bastante contato com os livros, ser filho de pais leitores, ele perceber que a leitura é uma coisa interessante, levar a criança em lugares que tenham bastante livros, que ela possa escolher esses livros, mostrar que a história não vem só de um livro com imagens, mas eu posso me apropriar daquela história e eu ser uma contadora de histórias para ele. Mas é por aí mesmo. E também não ser aquela assim, às vezes os pais que são leitores compulsivos, às vezes até afastam a criança de gostar de ler, porque o livro termina sendo o objeto que separa o pai do filho. Então, tentar mostrar que a leitura é divertida, mas tudo mediado, né? Dedé diz: essas dificuldades podem ser provenientes da educação? Onde posso ter errado? Quais são as dificuldades? Dificuldades de aprendizado, né? Tá. Pode ser sim, porque a escola, ela é muito focada no conteúdo, né? A criança tem que aprender a parte do conteúdo programático e ela termina deixando de trabalhar as habilidades, aquilo que vai fazer eu aprender. Então, trabalhar atenção, concentração, memória, percepção analítica, a lógica. Fica mais focado se eu aprendi o conteúdo ou se eu aprendi a maneira de aprender. Então, se fosse mais focado em habilidades, teriam menos dificuldades. Que é o trabalho que o psicopedagogo termina fazendo, né? Para sanar essa falha aí na educação. O que não foi desenvolvido em termos de habilidade na escola, termina sendo desenvolvido no consultório. A amiga diz: meu filho não consegue se concentrar na sala de aula. O que devo fazer e quem procurar? Olha, a concentração, se já tentou de todas as maneiras, não é uma coisa da escola, aí tem que ser uma avaliação com o psicopedagogo, que vai perceber se alguma habilidade que está desfocando a atenção dele, ou se é algum problema mais a fundo, alguma coisa neurológica.
Mas o psicopedagogo, no diagnóstico, ele consegue detectar se alguma coisa, se algum caso de um neurologista entrar em ação ou se é uma habilidade que pode ser trabalhada. Às vezes é um problema de leitura escrita ou de lógica ou na capacidade de estabelecer relações, fazer análise e síntese, que termina prejudicando a criança, né, em conseguir se concentrar. O interesse, né? Pode ser até uma inadequação da escola com o aluno, que existem diferentes tipos de escola para diferentes alunos, né? Eu nem sou ortodoxa assim em relação a um tipo de escola ideal. Para cada criança e para cada família tem um tipo de escola que vai se adequar mais. Mas o psicopedagogo consegue detectar onde que está essa falha. Isso é bom, né? Porque pelo menos sabe onde atacar. Por onde vai, né? Termina sendo um grande alívio, assim, quando eles buscam um diagnóstico e que é detectada alguma coisa. Porque às vezes são anos de insucesso escolar que a criança já vem com aquela estima lá embaixo, não sabe mais o que fazer. E afeta na vida profissional, com na certeza. Vida social. Porque vira uma bola de neve, porque às vezes assim, a atenção não está trabalhada, eu não consigo estabelecer relações, eu não aprendo, aí o conteúdo vai ficando cada vez mais defasado. Um conjunto, né? Ele é todo importante. É importante tudo. Com certeza. Né? A aprendizagem, na verdade, é esse conjunto de habilidades. Elas não estão todas adequadas, não precisam. Lógico que uma vai estar mais desenvolvida que a outra, até vai depender das inteligências, né? A criança mais lógica vai estar com a habilidade da lógica mais trabalhada, mas isso não quer dizer que não tem que trabalhar a parte da linguística, a parte da percepção. Lógica, estabelecer relações, não sabe em todas. Loca diz: a dificuldade de aprendizado chega a ser um distúrbio? Não, nem sempre. Quem tem algum distúrbio tem uma dificuldade de aprendizagem, né? Tem algumas dificuldades. Mas a dificuldade de aprendizagem às vezes pode estar ligada ao emocional, né? Então, se eu não estou bem, o indivíduo tem que estar bem emocionalmente para aprender. O adulto é assim. Se a gente não está bem, a gente não aprende com a mesma facilidade, né? Então, pode ser alguma coisa emocional, pode ser de maturidade. A dificuldade de aprendizagem, às vezes, pode ser no conteúdo. Então, você limpa aquela parte que ele não entendeu, ele vai embora. Pode ser um transtorno de leitura escrita, que aí é uma das mais sérias, porque termina afetando todas as áreas. Até a área que a criança, às vezes, tem uma lógica muito boa, mas ela não vai bem nem na matemática, nem na física, nem na parte de exatas, porque tudo tem que interpretar. Ele tem que ter a leitura e interpretação em todas as áreas. Então, quem a dificuldade é nessa área, termina sendo mais prejudicado. E tem como você melhorar isso? Tem. A leitura escrita, então, porque aí quando a criança vem com transtorno de leitura escrita, que pode ser assim uma dificuldade na interpretação, ou pode ser um transtorno mais sério, como uma dislexia, por exemplo, né? Que seria a dislexia? Seria a criança recebe imagens invertidas de algumas letras. Então, já fica essa coisa do ritmo, até ela colocar as letras na ordem certa. Aí decodificar a palavra e chegar no final da frase, ela já esqueceu o que ela leu. Então é esse negócio de esquecer, na verdade, não é a dificuldade de aprender, mas é pelo motivo de você esquecer, porque você acaba não aprendendo. Com certeza, e por ter um distúrbio de receber imagem invertida mesmo, né? Mas às vezes não precisa ser uma dislexia, ser uma... Quando a gente esquece a tem dislexia, me desculpa. Virou meio rótulo, né, também a dislexia. Então, começa assim, 90% tem. É um número muito grande mesmo que tem de dislexia. Tem DDA ou não? É diferente? Não, o DDA já é o déficit de atenção, que já é a capacidade de concentrar, às vezes tem a ver com a hiperatividade, mas não só a hiperatividade física. Entendi. Às vezes a hiperatividade mental mesmo, eles pensam muito rápido e não conseguem passar aquilo para o papel, organizar. Então fica um aspecto organizacional assim, complicadíssimo. Acho que eu tenho
Eu sabia que eu tinha algum problema. Lucas diz: crianças com síndrome de Down podem estudar em escolas que não tenham um aparato para lidar com a deficiência ou deve-se procurar escolas especiais? Olha, eu sou a favor da inclusão, né? Eu tenho algumas crianças com síndrome de Down no consultório, já alfabetizei várias, mas temos que tomar muito cuidado com essa inclusão, porque tem escolas que aceitam, mas não trabalham de uma maneira adequada, né? Nem para ter um preparo, né, para esses professores. E o que tem que, assim, às vezes a escola aceita a criança com síndrome de Down, mas querem que o ritmo, tudo seja igual a dos outros, né? E tem que ter uma adequação, não só para a criança com síndrome de Down. Às vezes você consegue mais negociação com a escola com uma criança que tem uma síndrome do que uma criança que tem um problema no ritmo. Você vai tentar negociar com a criança, com a escola, que essa criança está em tratamento, mas o ritmo dela é lento e que ela precisaria de mais tempo para fazer uma prova ou para fazer algum exercício. E às vezes se encontra barreiras com crianças ditas normais, né? Mas não teriam. Não é preocupante o fato das pessoas, das próprias crianças, porque criança, assim, tem às vezes noção do que fala, de como pode magoar, assim, essa inclusão me preocupa nesse sentido. Ah, sim, mas eu vejo assim, é muito bom, eu conheço escolas que fazem um trabalho de inclusão maravilhoso mesmo, de não ser aquela coisa de olhar o diferente, já é tão natural. Inclusive a escola que o meu filho tá, ele lida assim, ele conhece as síndromes, ele sabe o que o amiguinho pode dar, o que... mas tem os outros amiguinhos da classe, eu acho que é a mesma coisa da escola. Então, eles lidam com crianças com PC, com síndrome de Down, mas a inclusão é tão bem feita que não fica uma coisa do diferente. É muito importante. Tem que lidar com tudo. Em termos de valores de vida, eu acho que o que essas crianças levam, as outras que estão convivendo também, o crescimento é muito maior. Com certeza. Né? Ricardo diz: meu sobrinho tem 5 anos de idade, tem dificuldades de concentração e aprendizagem, gosta muito de jogos eletrônicos e não se desliga da televisão. É muito agitado e nervoso. Qual é a saída? Acho que essa é uma criança que está precisando de uma ajuda, né? De um profissional aí que vai focar o que está causando toda essa irritabilidade, né? Esse emocional, essa distração, perceber se a escola que ele está adequada. Essa coisa de gostar muito do computador, eles gostam mesmo, a gente tem que mesclar um pouco, porque para não ficar só direto na tela do computador, então jogos de tabuleiro, sair um pouco e trabalhar essa motricidade, essa orientação espacial com bicicleta, com skate, fazer coisas de rua, sabe, mesclar mesmo, mas aí uma coisa específica assim, que pode estar ajudando muito é jogar com a criança, não deixá-la jogar sozinha, né? Então, começar a interagir com grupos, contar histórias. Os símbolos das histórias, eles vão direto para o inconsciente da criança, né? Então, eles têm acesso direto. E, às vezes, a gente consegue trabalhar essas ansiedades, os medos, que eles terminam passando por outros meios, né? Então, tão nervosos, então vou sair chutando tudo ou brigando com um amigo. E não, eles podem trabalhar esses medos, essa ansiedade pela simbologia das histórias. Seria um caminho bom aí para ele. Carlos diz: você acha que os brinquedos pedagógicos ajudam a melhorar e estimular as crianças com dificuldades? Ah, muito. Eu sou suspeita, que eu sou psicopedagoga, eu faço jogos pedagógicos e até assim, eu vejo no consultório, eu vejo com meu filho, com meus sobrinhos, o quanto estimula, o quanto eles aprendem, porque num jogo a gente trabalha atenção, concentração, o ritmo, o social, a paciência, né? Os valores, eu saber perder, eu saber esperar, eu saber ouvir. Nos jogos, a maioria das habilidades necessárias para o aprendizado